dia, pessoal! Estamos aqui na nossa primeira semana do mês de abril, mais uma aula de ciências comigo, a professora Évila. Então, durante essa semana nós estaremos estudando a semana 2 do PET. Prestem bem atenção, nós não estamos atrasados, ok? É pelo seguinte, esse PET, ele será para acompanhar todo o primeiro bimestre, junto com atividades complementares. Então, para termos um maior aprendizado, eu irei intercalar uma semana no PET, uma semana de atividade complementar. Prestem atenção, porque tem muita gente se confundindo aí, ok? Então, vamos lá, pessoal. Durante esse PET, nós estamos recapitulando, revendo conteúdos do ano passado, certo? Para quê? Para termos um melhor aprendizado do conteúdo. Então, na explicação de hoje, vamos acompanhar aí e se liga aí no vídeo. Então, vamos lá, nono ano. O tema da aula de hoje é transformações da adolescência e puberdade, né? A unidade temática Vida e Evolução. As habilidades já aparecem lá nos PETs de vocês, para o vídeo não ficar longo eu não vou ler, tá ok? Os conteúdos relacionados, as principais transformações que ocorrem no organismo durante a puberdade, isso também tem lá no PET de vocês, não tem necessidade que eu leia novamente. Vamos lá então. O que é a adolescência? O que é puberdade? Vamos lá então. Todo ser vivo, quando nasce, né? Todo ser humano, quando nasce, ele já nasce com os seus órgãos sexuais, né? Prontos. A sua sexualidade já nasce pronta, né? Ou ele vai nascer com a sexualidade masculina, ou ele vai nascer com a sexualidade feminina. A única diferença ao olhar num corpo de um recém-nascido é simplesmente os órgãos sexuais. É tanto que se você vê um bebê de fralda, né, e ele não tiver com nenhum outro objeto, você não vai conseguir saber se é um menino ou se é uma menina, certo? Mas um adulto, o corpo é muito diferente de um corpo masculino para um corpo feminino. Para que aconteça essa mudança, né, todas essas transformações, ela acontece na puberdade e adolescência. Então, nós vamos ver primeiro o que é a adolescência. A adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, né, caracterizados pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social, certo? Durante a adolescência é quando o seu corpo, a sua mente, né, o seu lado emocional e a sua sexualidade está amadurecendo para uma vida adulta, certo? Quando você era criança, qualquer coisa você chorava, qualquer coisa você dava birra. Se a sua mãe te proibisse de alguma coisa, você chorava. Um exemplo. Na adolescência, você já vai tendo mais maturidade para esse tipo de situação, certo? Né? Então, vem aí o raciocínio mental, né? Os sentimentos, né, mudam, a sexualidade, os impulsos sexuais são diferentes na adolescência, né? E o comportamento social também. E pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados a expectativas culturais da sociedade em que vive. Compreende a faixa de idade entre 10 a 19 anos. Então, esse é o período da adolescência. Mas, de acordo com o Estatuto da Criança e da Adolescência, a ECA, é dos 12 aos 18 anos. A adolescência, como eu já falei, ela envolve fatores emocionais, cognitivos, sexuais e sociais. Vamos lá. Já a puberdade é a fase vivida pelo ser humano entre a infância e a adulta, ou seja, na adolescência que acontece a puberdade, e trata-se do momento de transformações físicas. A puberdade é as mudanças físicas. A adolescência vai mudar, vai entrar em mudanças físicas, emocionais, sociais, sexuais, né, e todas as outras que a gente viu aí anteriormente. Ocorre por volta dos 10 aos 12 anos, né?
Tem crianças que demoram, tem adolescentes que demoram mais, tá? Tem uns que antecedem, que começam aos 9, tem outros que terminam aos 14, até 15 anos, é normal terminar a puberdade. O corpo da criança começa a se transformar no corpo adulto, de um adulto por ações hormonais envolvendo fatores biológicos. Então vamos ver aqui a diferença, olha lá. Na adolescência, mudança cronológica e idade e envolve fatores emocionais e sociais. Na puberdade, mudanças hormonais, morfológicas e fisiológicas, né? Então é os hormônios que vai agir para que aconteça essas mudanças no corpo, na puberdade. Na adolescência é o tempo, a questão da idade mesmo, né? Envolve fatores biológicos e neuroendócrinos. O que acontece na puberdade masculina, na transformação do corpo masculino? Aceleração da velocidade do crescimento. Nesse período ele cresce, né? No período da puberdade ele cresce mais do que os outros anos, certo? Tem adolescentes que conseguem crescer até 15 centímetros em um ano, né? Quando estão na puberdade. Aumento da secreção dos hormônios sexuais. Nos homens observa-se uma maior quantidade de testosterona. Aumento do volume do órgão genital, tanto em comprimento quanto em diâmetro. Surgimento dos pelos pubianos e crescimento de pelos na face. Aumento da massa muscular e alteração na voz. A voz atinge um timbre mais grave. Nas meninas, né, na puberdade feminina, acontece aceleração da velocidade do crescimento também, aumento da secreção de hormônios sexuais, muito hormônio agindo durante o tempo da puberdade, tanto no homem quanto na mulher, porque esses hormônios, né, que vai fazer o corpo modificar, inclusive o hormônio que atua no corpo feminino é diferente do hormônio que atua no corpo masculino, por isso que as mudanças, as características são diferentes, né, na mulher, na menina, o que age é o estrógeno e o progesterona, né, também surge os brotos mamários e mais na frente o desenvolvimento posterior dos seios, aumento do acúmulo de gordura no quadril, nádegas e coxas, né? E surgimento dos pelos pubianos e a menarca, que é a primeira menstruação. Os hormônios e sexualidade. O desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas é estimulado pelos hormônios testosterona, produzido pela célula de Leydig do testículo, sob o estímulo do LH ou do ICSH, o hormônio estimulador de células intersticiais. Ele é responsável pelas características sexuais secundárias, a produção de espermatozoide, aumento da impulsão sexual, força física, dentre outras. Aqui nós vamos ver os hormônios e a sexualidade, o ciclo menstrual da mulher, como que age, né? Nós temos aí um gráfico mostrando o período da ovulação da mulher e como que fica o útero dela em cada um desses períodos. Então, a linha azul está representando, azul claro, representando o hormônio FSH, a linha rosa o LH, né? A cinza o estrógeno e o lilás o progesterona. Temos aí um ciclo de 28 dias, né? Durante o ciclo, esse período, né, a temperatura corporal, ele também mostra que a partir do momento que a mulher, né, passa do período fértil, a temperatura corporal dela aumenta, né? Poucos, não chega nem a 1 grau, né? Mas aumenta um pouco. Então vamos observar. No 14º dia é o dia em que a mulher ovulou, né? Ou seja, se a mulher ter relação sexual nesse dia aí, ela vai engravidar. Ela não teve relação sexual nesse dia, nem alguns dias antes, nem depois, né? Se não teve prevenção, né? Ela não se teve prevenção ou se ela não teve a relação sexual, ela não engravida. Esse útero dela que tá com as paredes toda preparada para receber um embrião, que o útero prepara, né? Que se chama de fase proliferativa, né? Ele preparou e não chegou esse embrião, não houve fecundação, ele vai desfazer a fase folicular, né? Que ele vai desfazer
desfazendo até que depois de 14 dias vai descer a menstruação, que é um sangramento, que é esse primeiro desenho que vocês estão vendo aí do útero, embaixo, onde está escrito menstruação. Então, desce essa menstruação. Depois que desceu a menstruação, o corpo vai novamente preparar, ou seja, o dia fértil da mulher é 14 dias antes da menstruação, ok? Existem alguns métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, né? O objetivo deles é evitar uma gravidez não programada e alguns também ajudam a prevenir as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, como é o caso do preservativo, né? Ele é um método de barreira e que vai ajudar a prevenir tanto uma gravidez como prevenir também as doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos aí vários tipos de métodos contraceptivos, que são os naturais, que é quando a mulher ela não usa nenhum tipo de forma para prevenir, ela faz as contas pelo calendário, né? São os métodos naturais, os de barreira, que são os preservativos, os hormonais, que é o DIU e as pílulas, né? E os mecânicos ou definitivos, né? Que é a laqueadura, a vasectomia. Só lembrando que não existe método 100%, não existe nenhum método contraceptivo 100% seguro, gente. Isso não existe, tá? Eles ajudam, evitam, é importante, né? Mas assim, para dizer é eficaz, não. Uma prova disso que eu já fui laquear, já fiz a cirurgia de laqueadura e depois eu engravidei, né? Que é o método que eles falam que é o mais seguro, certo? Além disso, o que eu quero frisar aí é nas doenças sexualmente transmissíveis, hoje é conhecido como infecções sexualmente transmissíveis, né? Que as pessoas usam o preservativo, ele é mais importante o uso por causa de evitar essas doenças. Mesmo assim, tem que estar sempre prevenindo, ok? Sobre os contraceptivos, nós temos aí os contraceptivos orais, que são aqueles que a mulher ingere ele, certo? E ele vai impedir que a mulher ovule. A laqueadura, que é um corte que a mulher faz na trompa. Essa laqueadura vai impedir que o espermatozoide passe na trompa e fecunde o óvulo que está lá no ovário. Então, com isso, não acontece. E o DIU é um dispositivo intrauterino que gera várias discussões aí a respeito, porque alguns defendem que ele é um tipo abortivo, porque depois que o espermatozoide é fecundado, que ele age, né, como se ele agisse depois da fecundação. Outros falam que não, que esse dispositivo não é dessa forma que age, né? Então, assim, tem muitos estudos, muitas críticas em cima desse método aí. Mas cada mulher, ela escolhe o método que mais bem se adaptar à sua saúde, mais bem se adaptar à sua vida conjugal, certo? Estou explicando isso aqui porque é conteúdo do tema de vocês, né? Para quando vocês casarem, que tenham a sua vida a dois, né? Vocês tenham conhecimento sobre o assunto. No mais, muito obrigada e até a próxima aula.